Pare de olhar para trás, de ficar se condenando pelos erros cometidos ou pelas coisas certas que você deixou de fazer. A gente não tem como voltar no tempo. Você não tem como reparar os erros cometidos no passado, mas você pode agora no presente reconhecer o que você tem que fazer de certo, como por exemplo, aproveitar a oportunidade deste programa Obreiros em Foco e interagir conosco, seja através da sua pergunta enviada ao nosso WhatsApp, através do número 35, ou melhor, 953392828, 0 operadora 11. Esse é o número correto do nosso WhatsApp, fazendo a sua pergunta ou contando a sua experiência, você que, graças a Deus, foi resgatado, você foi batizado com o Espírito Santo, você está avivado na sua fé. Ou, caso você tenha uma dúvida, você pode enviar a sua pergunta. Não esqueça de gravar em posição horizontal, com o seu celular, a sua pergunta, para facilitar aqui na nossa exibição no programa Obreiros em Foco. Inclusive, em falar sobre perguntas, o Bispo Eduardo já está aqui em estúdio com a sua Bíblia ao seu lado para responder as perguntas enviadas ao nosso WhatsApp, que é uma forma, Eduardo, do telespectador, do internauta ouvinte interagir com a gente, parar de olhar para trás e aproveitar as oportunidades do presente, como, por exemplo, eu mencionava e quero enfatizar, vencer as dúvidas, reconhecer os seus erros e não repeti-los. Porque, Bispo Júlio e todos, a pessoa ela tem toda a condição de vencer, porque Deus nos dá essa condição. Então, a gente se coloca aqui justamente para ajudar a pessoa a superar as dúvidas dela, porque o maior problema de uma pessoa não é o problema de saúde, não é o problema na família, não é financeiro, mas é o problema que ela traz dentro de si, que é justamente a dúvida que impede a pessoa de alcançar a solução, o sucesso e alcançar até o reino dos céus. E a palavra de Deus produz fé, convicção, certeza. Hoje nós vamos estar orando com o Bispo Gerson, de Presidente Prudente, aqui em São Paulo. O meu frasquinho com azeite, aqui com o raminho, mais precisamente uma folhinha da oliveira, já está aqui preparado. Eu estou apresentando a Deus este frasquinho, a Deus em oração, porque nós vamos usá-lo a partir do dia 1º de agosto, quando iniciaremos o jejum de Daniel, para que você, obreiro, colaborador, CPO, você bispo, pastor, auxiliar, sejamos usados por Deus como nunca antes em todo o nosso ministério. Nós já estamos servindo a Deus há mais de 3 décadas e a minha fé e o meu pedido é que neste jejum, nessas 3 semanas de desintoxicação audiovisual, de informações seculares desnecessárias, que não educam, que não produzem fé, que não nos faz fortes, pelo contrário, nos enfraquece, sejam então removidas da nossa mente, do nosso tempo, para que a gente possa focar no que é espiritual, na mente de Cristo. E assim, tendo a mente de Cristo, a gente vai provar da boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Eu tenho aqui também os nomes das pessoas que participaram da última reunião dos servos e deixaram lá no altar, o seu nome sobre a foto do altar aqui do templo. Este altar é do Deus está aqui, é o Sávio de Miranda. Tenho aqui também, este altar é do Deus de Isabelle Vitória e também do Beno Coelho. Aqui eu tenho também, este altar é do Deus da Thalita Jaqueline Silva dos Santos. Eu tenho aqui a Vitória, que diz, este altar é do Deus de Vitória Santos Silva. Bem, você teve a oportunidade de participar desta reunião dos servos aí no seu estado, aqui no Templo de Salomão, e em um dado momento subiu o altar e se apresentar como o próprio sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. Por isso nós vamos estar orando com o Bispo Gerson, desde Presidente Prudente, aqui em São Paulo, ele que é o responsável pelos obreiros aí nesta região de Presidente Prudente. Na central de atendimento, hoje nós temos
o Bispo Gutenberg. Bispo, boa noite, seja bem-vindo ao programa Obreiros em Foco. Boa noite, Bispo, e todos os amigos dessa programação. O Bispo Gutenberg já está na Igreja Universal há quantos anos? 37 anos, Bispo. 37 anos. Está como pastor já há quantos anos? 36. 36. Um ano depois. Um ano depois. E casado? 30. 30 anos. Está aí, me passou. Eu vou completar agora 29 e o Bispo Gutenberg já tem 30 anos de casado. Está aí, na fé, servindo a Deus há 31 anos, né? Há 32 na igreja. O Bispo Gutenberg já passou por quais estados aqui do Brasil? Eu passei Amazonas, Rio de Janeiro, Bahia e também Moçambique, África. O senhor esteve em Moçambique. Quanto tempo o senhor esteve na África? 3 anos. 3 anos. Muito bem. Recentemente o bispo estava onde? Rio de Janeiro, Nova Iguaçu e Caxias. Caxias, 3 anos, Nova Iguaçu, 2 anos, vim para cá. Preste muita atenção a você que conhece alguém que está afastado e conhece o Bispo Gutenberg. Entre em contato com esta pessoa agora, liga para ela, não manda uma mensagem não, liga para ele, porque ao término deste programa, o Gutenberg vai se dirigir a todos que conhecem a ele e que por alguma razão ou sem razão, porque não há nada que justifique a pessoa se excluir do corpo de Cristo, sair da igreja, abandonar a obra de Deus, porque você, como eu, Gutenberg, já passamos por problemas delicadíssimos na nossa vida pessoal, na obra de Deus, os escândalos que disse o próprio Senhor Jesus que são inevitáveis, e a gente guardou a fé, a gente manteve os olhos no altar, a gente guardou o nosso coração, e por isso nós estamos aqui firmes e fortes. E eu quero que você fale depois com essas pessoas que vão estar ligadinhas aqui na nossa programação, seja através desse canal de televisão, ou desta emissora de rádio, ou através das redes sociais. Liga para essa pessoa e fala: o Bispo Gutenberg está participando do programa Obreiros em Foco, lá na Central, e ele quer falar com você. Você que conhece o Bispo Gutenberg, entre em contato com essa pessoa, porque ele vai se dirigir aos afastados. Aí na Central você está com a equipe de auxiliares, levitas e esposas de pastores para receber a ligação dos afastados e enviar o resgate, porque a pessoa, quando está afastada, Gutenberg, nós sabemos que uma das primeiras coisas que acontece é o desânimo. É verdade, Bispo. Realmente há um espírito que faz as pessoas desanimar exatamente para que ela não venha ter a salvação. E através da sua ligação nós vamos enviar o resgate. O bispo, o pastor aí da sua cidade vai chegar para realizar o resgate. Aqui no Plasma, é fácil criticar de hoje, é do grupo Depressão Tem Cura. Tá vendo só? Coloque em tela cheia, por favor, Anderson. É fácil criticar. Quero ver fazer o mesmo. Uma coisa é você ficar pregando, falando de Deus. Outra coisa é você viver o que você prega e confrontar esse espírito maligno chamado depressão, opressão, perturbação psicológica, emocional, espiritual, a exemplo desses obreiros, desses colaboradores, desses membros da Igreja Universal batizados com o Espírito Santo, que fazem esse trabalho tão importante em todo o Brasil, uma vez que nós estamos vivendo o que nunca antes foi vivido. O Brasil, que era conhecido como o país do povo alegre, do povo feliz, do samba, hoje é conhecido mundialmente como um dos países de maior índice de depressão. Muita gente estava vivendo de fachada, né? Estavam sambando. Na verdade, quem estava sambando na cabeça deles eram os encostos, como ainda continua sambando na cabeça de muita gente. E por isso aí, ó, depressão matando, destruindo família, sociedade, vida econômica. Eu vou parar por aqui porque a lista é longa. Então, meu amigo, ao invés de você criticar, tenta fazer pelo menos 1% do que a Universal tem feito, do que os membros da Igreja Universal, colaboradores, obreiros têm feito. Preste muita atenção. Eu quero que você ouça com a devida atenção a importância do resgate que nós vamos acompanhar agora da Ana Paula
ela que ficou afastada por 12 anos. Lá de Brasília, o pastor Orlando recebeu essa missão e realizou o resgate. Vamos assistir? Vamos lá. Muito bem, bispo, nós estamos aqui na casa da dona Ana Paula, em Cruzeiro Novo, em Brasília, para fazer o resgate dela. E graças a Deus ela aceitou. Ontem eu estava desesperada, né? Porque eu comecei a sentir um sintoma nas vistas, aonde eu praticamente não estava mais enxergando direito, né? E isso me trouxe muita angústia de morte mesmo. E eu liguei para a sede, né, lá de São Paulo, o Templo de Salomão, e eu me surpreendi quando, né, o pessoal da igreja de lá entraram em contato aqui em Brasília. E eles vieram me fazer uma visita. O espírito está aí colocando tristeza, isso seja amarrado agora, a tristeza, amarrado, tudo em o nome do Senhor Jesus, dos olhos dela, da mente dela, do corpo, da alma, da casa, da família, em o nome de Jesus. Fizeram uma oração muito forte, a minha vista abriu mais, né? Estou disposta a voltar para os caminhos do Senhor, porque eu me afastei. Agora a senhora está bem. Agora eu estou bem, graças a Deus. Paz. Estou tendo paz. E o pastor me perguntou se eu queria, né, fazer uma nova aliança com o Senhor. E eu já queria perguntar para ele se eu de repente podia fazer novamente isso, né? Porque pensava eu que não tinha mais jeito. A Vida dele. A senhora quer se batizar nas águas para recomeçar? Quero. Então, nós vamos fazer o batismo da senhora aqui agora. Eu batizo a dona Ana Paula para a remissão dos pecados. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tá aí, bicho, mais uma alma sendo resgatada. Deus abençoe a todos. Um forte abraço para Ana Paula, que esteve afastada por 12 anos e Deus usou o pastor Orlando aí em Brasília para realizar esse resgate. Se você ainda não foi batizada com o Espírito Santo, Ana, presta atenção, Ana e todos aqueles que estavam afastados há 20 anos, 15 anos, 12 anos, a exemplo da Ana Paula, ou menos, e voltou durante esta fogueira santa. Se você ainda não foi batizado, você será batizado com o Espírito Santo em poucos dias. Prepare-se, porque nesse jejum de Daniel vai acontecer o batismo com o Espírito Santo. Nós vamos lá para o Jaboque, lutar com Deus. Toda uma noite estaremos lá em número de 7 bispos, lutando toda uma noite e vamos transmitir para todo o mundo, para todos os continentes. Nós já organizamos absolutamente tudo para que seja transmitido via satélite. Você vai poder assistir, participar aí em casa, como também na Igreja Universal aí da sua cidade, no seu estado. E durante toda a noite vamos estar ali lutando com Deus. Vai ficar na história da sua vida essa fogueira santa. Por isso é necessário que você já esteja preparado com o frasquinho com azeite e essa folhinha da oliveira que nós temos disponibilizado aqui num cenáculo do Espírito Santo, no Jardim Bíblico. Você pode adquirir esse frasquinho, né, e faz uma doação para nos ajudar nos gastos de manutenção do Jardim Bíblico, que envolve funcionários, limpeza, segurança, a luz, água e tantas outras coisas que faz daquele lugar um lugar único, um lugar especial aqui no Templo de Salomão. Você pode adquirir também esse frasquinho com azeite consagrado, com a folhinha da oliveira, na lojinha de frente ao templo, a lojinha Souvenir, literalmente na frente do templo, não do outro lado da rua, do lado mesmo do templo, ali atrás das bandeiras, nós temos essa lojinha e você pode adquirir ali manhã, tarde ou noite, está ali à sua disposição para que você possa então adquirir quantos sejam necessários para você e conhecidos se ungirem durante o jejum de Daniel. Bem, você já esteve certamente no cenáculo aqui do Espírito Santo, no Jardim Bíblico. Já, sim. E como é que foi essa experiência, Eduardo?
Olha, bispo, foi algo assim muito especial, porque remete a gente justamente a como que era o tabernáculo, né? O começo de tudo, o princípio de tudo. Que a presença de Deus pairava ali, os sacerdotes entravam para fazer ali toda a parte espiritual, a consagração do azeite, a manutenção do candelabro que tinha que ficar menorá, que tinha que ficar sempre aceso. Isso remete muito à nossa vida, né? É como se fosse uma representação da vida espiritual nossa com Deus, que tem que manter o azeite, tem que manter a chama da fé acesa, que tem que ser algo permanente, não pode ser uma coisa que a pessoa faz só por algum tempo. E esse tem sido um dos grandes problemas. Às vezes a pessoa chega até a igreja, chega à presença de Deus, por um tempo ela age a fé, consegue às vezes uma vitória, uma bênção qualquer, e ela já se dá por satisfeito e termina abandonando a fé, abandonando a salvação, abandonando aquilo que é eterno. A vida com Jesus não é um passo, não é um momento. Ele disse, aquele que me seguir, esse não andará em trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. A condição é que a gente o siga, e esse seguir é diário, todos os dias. Bem, nós vamos à primeira pergunta enviada ao nosso programa, Obreiros em Foco, através do WhatsApp 953392828, 0 operadora 11. Vamos lá? Vamos. Olá, Bispo, boa noite. Eu sou a Daiane do Bloco ABC. Tenho uma pergunta. Como nós devemos evangelizar uma pessoa que está em situação de rua? Obrigado, Deus abençoe. Olá, Daiane, tudo bom? Então, Daiane, o que a pessoa precisa fazer é justamente atender primeiro a necessidade emergencial dessa pessoa. Inclusive, a gente tem até um grupo que faz um trabalho muito especial, que é o Anjos da Madrugada. A gente primeiro atende a necessidade imediata da pessoa. Foi até um ensinamento do Senhor Jesus. Quando ele enviou os 70 discípulos para evangelizar e levar a palavra de salvação, está até aqui em Lucas, no capítulo 10, versículo 9. Ele disse assim, ide e curai os enfermos que houver na cidade, e dizei-lhes, é chegado a vós o reino de Deus. Então, primeiro eles chegavam, curavam os enfermos, e depois dizia, é chegado a vós o reino de Deus. Isso aconteceu com o próprio Senhor Jesus, que primeiro curou 10 leprosos, só um que voltou para então agradecer e recebeu a salvação. Então a gente leva até as pessoas aquilo que ela precisa de imediato. Ela está com fome, ela está com frio, então não adianta você falar de alguma coisa grandiosa como o reino dos céus ou o reino de Deus e a pessoa está querendo só resolver um problema imediato, que é a dor que ela está sentindo, a fome, o frio. Jesus até, certa feita, Bispo Júlio, ele perguntou para um cego, o que é que você quer que eu te faça? Você quer a solução do problema agora, imediato? O que você quer? E ele disse, eu quero tornar a ver. E além de ver, Jesus ofereceu a ele o reino dos céus. E é isso que a gente faz. Pois sim. Nós vamos agora acompanhar a matéria do Unisocial através do grupo, do trabalho que existe do grupo nos presídios, que tem ajudado a milhares de famílias de detentos, o Delivery Solidário, onde mais de 305 toneladas de alimentos foram distribuídos, mais de 30 itens em 17 mil cestas básicas. E eu gostaria que você acompanhasse esse trabalho. São mais de 305 toneladas de alimentos e produtos de primeira necessidade. Arroz, feijão, macarrão, leite em pó. Cerca de 30 itens em 17 mil cestas básicas. Num tempo de falta de emprego e de fome, essa atitude nunca foi tão importante. Muitas das vezes, essas famílias, elas olham para si mesmo
desacreditadas, porque a sociedade, como também não acredita no que está recluso, não acredita também nessa família. O projeto é parte da ação da Igreja Universal nas penitenciárias, um programa presente em 1.286 presídios do Brasil. O projeto UNP, ele leva para os detentos aquilo que às vezes o familiar não pode levar, né? Quando eu cheguei a primeira vez na penitenciária, eu estava tensa, assim, com a intenção de ajudar muito, de pegar o meu talento e ajudar outras pessoas. Mas eu fui, assim, quando eu cheguei lá, eu percebi que eu aprendi muito mais do que elas aprenderam comigo. A ajuda de cada um aqui importa na formação dessa corrente do bem, do olhar ao próximo. São 35 mil voluntários nesse projeto. 5 mil carros sairão rumo a diferentes partes do Brasil para levar esperança. Só em Minas Gerais são mais de 3.500 voluntários, entre eles ex-presidiários que mudaram de vida graças ao apoio do projeto. Então daí eu comecei a usar a minha fé e saindo eu comecei a fazer parte já do grupo e estou ajudando também, fazendo parte desse grupo. Os voluntários arrecadaram os alimentos e produtos de higiene durante 2 meses no Rio de Janeiro. Uma união para garantir que essa ajuda chegue a quem precisa. Em todo o estado da Bahia, 10.000 toneladas de alimento foram doadas. Mais de 400 famílias de presidiários foram atendidas em São José dos Campos, no interior de São Paulo. No Rio Grande do Sul, os porta-malas dos carros ficaram lotados. Mais de 1.000 cestas foram entregues. Em Goiânia, 1.300 famílias foram beneficiadas. E em Cuiabá, Mato Grosso, foram 350. Nós estamos fazendo o que Jesus faria, né? Que é levar um pouco de... levar a veste para quem precisa se vestir, levar o alimento para quem precisa de comer, né? O projeto Delivery Solidário está levando comida para a mesa de milhares de brasileiros. A ação foi realizada no Amapá, no Amazonas, Pará, em Sergipe, na Paraíba, Espírito Santo e Paraná. Em São Paulo, nossa equipe acompanhou o trabalho dos voluntários na entrega dos mantimentos. Elza não tem emprego fixo. O irmão e o sobrinho estão presos. Na casa moram 9 pessoas. Minha água está cortada. Minha luz também está cortada, está ligada direto, porque não tenho condições de pagar. Porque é minha mãe que ajudava aqui, né? E não tenho condições. Nós que é presidiária não arruma serviço assim. Graças a Deus, né? Em primeiro lugar, Deus, agradeço a Deus. O gesto de solidariedade foi o primeiro passo para unir e fortalecer a família, como há tempo não acontecia. Quero aproveitar e agradecer a todos os membros da Igreja Universal, a todos os voluntários do grupo da UNP, a Universal, nos presídios, ajudando a família dos detentos. Só nesta pandemia já foram mais de 30 milhões de famílias amparadas pelo trabalho realizado, seja pelo grupo UNP ou um dos grupos através do Unisocial, que é a Universal, ajudando as pessoas independentemente da sua religião, independentemente dos seus erros, da sua idade, do seu nível cultural. A Unisocial, que é a Universal, ajudando as pessoas, tem superado essas barreiras e alimentado a milhões de brasileiros. Já foram mais de 60 mil toneladas de alimentos distribuídos. E eu agradeço de todo o coração a participação dos pastores, obreiros, dos membros, dos colaboradores, dos bispos e de todos que fazem parte dessa grande família, a família Universal. Nós vamos à central de atendimento falar com o bispo Gutenberg, que está ali com a equipe de auxiliares, levitas, esposas de pastores aqui do Templo de Salomão para receber a sua ligação e ele vai enviar o resgate aí aonde você se encontra para que você, neste final de semana, seja amanhã sábado, na reunião do Alta Ajuda ou no domingo já esteja conosco. Gutenberg, por favor, você poderia ler 2, 3 nomes de pessoas que pediram resgate? Sim, senhor bispo. Dona Maria Santo André, ela está com muitos problemas de saúde, acha que não tem mais jeito e está afastada.
Também... Aí diz o tempo que ela está afastada, ou Gutenberg? Não diz não, bispo. Tá. Não diz o tempo, não. Ok. Temos também aqui o Flávio, de Minas Gerais. Afastado, sente que está ficando louco, sente que tem alguém seguindo e esquecimento também. Ok. E também tem aqui a Lucenir, e de Murambi, aqui de São Paulo, também está afastada há 1 ano, está com vida destruída, está sendo vítima de inveja também, bispo. Essas pessoas, Gutenberg, que se afastaram, elas têm algo em comum, a exemplo do que falávamos ao início, né? O desânimo e depois uma confusão na cabeça, né? São muitas as vozes que falam na cabeça da pessoa afastada. Você não consegue, você é fraco, você errou, ninguém crê em você, você perdeu todas as suas oportunidades e nada disso é verdade. Enquanto há vida, há esperança. Por isso, se você está afastado, liga que o bispo Gutenberg vai enviar o resgate ao seu encontro. E caso você diga, bispo, eu não estou afastado, mas eu conheço alguém que está afastado, pede para ele sintonizar agora no programa Obreiros em Foco, porque daqui a pouco o bispo Gutenberg, que já leva 31 anos de obra, vai entrar aqui, vai participar do nosso programa, vai se dirigir, já está participando e vai se dirigir a essa pessoa que o conhece e que se perdeu, caiu nessa caminhada da fé, se afastou. Gutenberg, você quer falar algo? Bispo, é só acrescentar que para Deus nada é impossível. Então, se a pessoa determinar que ela quer ser feliz e liberta, então vai se cumprir. Jesus disse, vinde a mim, todos que estão cansados, sobrecarregados, que eu os aliviarei. Então, a palavra de Deus, ela se cumpre. Se a pessoa se esforçar, vier buscar a felicidade e a libertação, com certeza vai encontrar como cada um de nós. Chegamos na igreja, destruída, com vício. Eu tinha dor de cabeça constante, tomava na veia glicose com Novalgina. Mas no primeiro dia que fui na ABI, Associação Brasileira de Imprensa, Rua Porto Alegre, no andar, numa terça-feira, 7 da noite, naquela terça-feira, até hoje, o Senhor Deus me libertou, me curou. Amém. Assim vai ser com cada um chegar à Igreja Universal de Deus, qual lugar que tiver, e com certeza vai ter a libertação e o resgate vai chegar até ela, como chegou a cada um de nós, bispo. Com certeza que sim. Bem, entre em contato com a nossa central, que o resgate vai chegar a você. E neste sábado, eu quero lembrar a todas as mulheres que a reunião do Autoajuda, que será realizada aqui no templo às 18 horas pela Cristiane Cardoso, juntamente com a esposa do bispo Eduardo, da esposa do bispo Gutenberg, né? A minha esposa também estará presente, nós estaremos presentes nessa reunião voltada para as mulheres. E você, mulher que está afastada, ou você que conhece uma mulher que é frustrada, este sábado é uma reunião, será uma excelente oportunidade para você voltar e investir no seu relacionamento com Deus, porque vai ser uma reunião que certamente vai fazer a diferença, vai acrescentar a sua vida espiritual, né? O título é Como Viver Além das Aparências. É o título da reunião de amanhã, às 18 horas, aqui desde o Templo de Salomão para todo o Brasil, a reunião das mulheres, intitulada Autoajuda. Como viver além das aparências. Certamente você conhece alguém que está vivendo de aparências. Ajude esta pessoa a superar essas dificuldades. Nós vamos agora a conhecer o pastor Devair, se você não sabe, vereador no estado do Espírito Santo. Você que tem perguntado por ele, nós publicamos ele nesta semana no Folha Universal. Preste atenção. Olá, Bispo Júlio e Olá, a todos Devair. que estão nos assistindo. Eu sou Devani Ferreira e comigo, minha esposa. Eu sou a Neucilene, temos 3 filhos, David e a Esther. Somos casados há 23 anos e o nosso ministério foi aqui, no estado do Espírito Santo. Começando por nossa cidade, onde nós nascemos, cidade de Linhares. Em seguida, fomos para a cidade de Viana, onde eu tive a oportunidade de fazer a obra como pastor e, posteriormente, também como secretário de Meio Ambiente. Também na cidade de Vitória, na nossa capital, de 2013 a 2016 como vereador. E agora na cidade de Vila Velha, onde nós estamos legislando. Ao todo, nós temos
20 anos de obra entre obreiro e pastor. Todo o meu ministério une o altar e a política, onde eu aprendi a cuidar de gente, em especial da família capixaba. Por acreditar que o meu gabinete é uma extensão do altar do Senhor, adotei para mim como bandeira principal defender a mulher contra a agressão doméstica. Por isso, realizamos audiências públicas para discutir a violência contra a mulher e medidas que amparam as vítimas, a exemplo do botão do pânico. Também estivemos com a ministra Damares, buscando recursos para instalar no município onde estamos legislando a ouvidoria da mulher. Ainda, na nossa pauta de defesa, discutimos políticas públicas para pessoas idosas e o cumprimento do Estatuto do Idoso, propondo como projeto de lei proibir a contratação de agressores por órgãos públicos. Preocupado com os nossos consumidores, propomos adequação ao Código de Defesa do Consumidor, que é competência da União. Quando a União não o faz, é competência do Estado. Se o Estado não faz, passa a ser competência do município, classificando o que é produtos essenciais. Ainda como bandeira, propomos uma lei inédita no nosso município. Institui o Maio Laranja, o Dia Municipal de Combate à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. Uma de nossas ações que nos deixa muito lisonjeado é o Dia do Obreiro Universal em nosso município. Fomos salvos para salvar. Por isso, somos, sim, patrocinadores da Folha Universal. Se nós não nos encontrarmos na igreja, nos encontraremos nas nuvens. Um abraço para todos os obreiros, um abraço para o senhor Bispo Júlio. Um abraço, pastor Devanir e a sua esposa, vereador aí no estado do Espírito Santo, e um forte abraço para todos vocês, obreiros, colaboradores, evangelistas e membros da Igreja Universal no estado do Espírito Santo. Bem, agora você já sabe onde está o pastor Devanir. E se você quer saber aonde está o seu pastor, manda para mim, fala sobre ele um pouquinho, que eu vou publicar, nós vamos publicar, a equipe do Folha Universal, vamos publicá-lo aqui, tá? No maior jornal do Brasil, devo corrigir, no maior jornal da América, né, do Sul. Nenhum outro jornal tem uma tiragem de 1,5 milhão, a exemplo do Folha Universal. Aqui na página 23, Lições de Fé, o Bispo Renato está falando por que eu quero mudar, mas não consigo. Muito importante que você lê esta mensagem do Bispo Renato. É preciso abrir mão de alguma coisa, sacrificar e matar sua carne para que algo nasça de novo. Na página 24, as consequências de uma má escolha. A Bruna Rodrigues fala sobre isso. E aqui também na página 25, como se valorizar no relacionamento. Adquira o seu Folha Universal desta semana, patrocine um fardo, você que tem condições, Deus tem lhe abençoado. Você pode nos ajudar a levar junto com a cesta básica um exemplar do Folha Universal, doando um fardo destes aí. Cada um contém 125 exemplares. Se você fizer agora uma transferência, uma doação de R$ 250, você vai estar nos ajudando a levar a esperança, a levar a verdade, a levar a vida, por meio dos casos verídicos aqui publicados no Folha Universal, como também a mensagem de fé do Bispo Macedo, do Bispo Renato, casos verídicos que provam realmente que há muito fake news, muitas falsas notícias sobre a Igreja Universal, e esse trabalho evangelístico, esse trabalho social, esse trabalho regenerador, transformador, que só Deus pode realizar e tem realizado através do Espírito Santo na Igreja Universal. Está aí, então, coloque em tela cheia, por favor, Anderson. Você pode tirar uma foto desta imagem. Aí estão os números das contas no Itaú, Dígito Mais, como também a Caixa, a Bradesco, Banco do Brasil. E você que tem já a chave do Pix, a nossa chave é doar@universal.org. Eu conto com a sua ajuda, com o seu patrocínio. Você que pode doar 2, 3, 4, 5 fardos, faça a sua doação agora.
Vamos a mais uma pergunta? Vamos lá. Oi, meu nome é Beatriz, eu sou aqui de Ouro Verde do Oeste, no estado do Paraná, faço parte do grupo do CPO e a minha pergunta é: como posso fazer para ser mais contada por Deus? Olá, tudo bom, Beatriz? Muito legal, viu? Esse desejo, esse interesse que você tem de servir a Deus. E para todos que estão no CPO, eu diria para você o seguinte: não fique ansioso em ter título, em ser obreiro, em ter um uniforme, mas de fato em ser um servo de Deus. Olha só o que Isaías, ele fala aqui, Isaías 42, ele fala sobre o caráter do servo. Ele diz assim: eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu eleito, em quem se compraz a minha alma. Ele diz: pus o meu espírito sobre ele. Você vê que o caráter do servo de Deus é justamente o caráter do Senhor Jesus. Ele tem o Espírito de Deus sobre ele, que o motiva a servir, a ganhar almas, a ajudar aquela pessoa que sofre, que está aflita. Inclusive, nas anotações do Bispo Macedo, ele fala exatamente a esse respeito. Ele diz assim: servo é aquela pessoa que reconhece a autoridade do seu Senhor. Ele obedece a Deus e o respeita profundamente. Então, é exatamente isso. Quando você se enxerga como servo, tem a Deus como seu Senhor, você busca ter o Espírito Santo, para que você tenha, então, a mente de Cristo, ou seja, o desejo, a compaixão pelas almas, o desejo de ajudar, de salvar, de libertar, de curar, de levar a vida, de levar a salvação que você mesmo recebeu, tá bom? Então vamos firme nessa fé. É isso aí. Inclusive agora eu gostaria que você acompanhasse mais uma explicação do porquê nós vamos estar fazendo uso deste azeite consagrado lá no cenáculo com uma folhinha da oliveira. Vamos lá no cenáculo. Nós estamos aqui no cenáculo do Espírito Santo com os 6 sacerdotes. Comigo são os 7, simbolizando as 7 manifestações do Espírito Santo, para juntos consagrarmos este azeite que será usado por todos nós durante essas 3 semanas de desintoxicação audiovisual através do jejum de Daniel, para a renovação, o avivamento, o fortalecimento espiritual dos bispos, pastores, obreiros, colaboradores, evangelistas, como também para que aconteça o batismo com o Espírito Santo na vida daqueles que ainda não foram batizados. Nós temos aqui 6 sacerdotes. Agora o Marcos também vai falar algo sobre o azeite. Os sacerdotes tinham a função de ser intermediários entre o povo e Deus, mas para ter essa intercessão, intermediação, eles também precisaram ser ungidos e consagrados pelo santo azeite, para darem direção, trabalho de consagração e santificação diária. Por isso nós estamos nos preparando para esse jejum que iniciará no dia 1º de agosto ao dia 21, 3 semanas de desintoxicação audiovisual. Você vai acompanhar o caso verídico agora da Luciana, ela que abriu concessões, estava como obreira, mas ela abriu concessões e acabou se afastando, mas antes de se afastar, aconteceu algo que acontece a todos afastados: a falta de valorização às coisas espirituais. Ela foi abrindo concessões, foi esfriando, caiu na fé, quer dizer, caiu em tentação e permaneceu, e depois veio a sofrer decepções na vida sentimental, 3 relacionamentos frustrados, depressiva. Ela vai falar mais ao respeito e logo depois o bispo Gutenberg vai se dirigir a todos os afastados, a exemplo da Luciana, que se afastou e viveu um pedaço do inferno aqui na Terra. Acompanhe. Meu nome é Luciana, tenho 43 anos e a melhor escolha que eu fiz foi voltar.
Conheci a Igreja Universal quando eu tinha de 18 para 19 anos e foi muito especial para mim porque eu fui muito bem recebida e aquilo me chamou muita atenção. Então eu passei a viver a fé, fui para o grupo jovem e fui levantada obreira. Nesse momento eu tive ali meus momentos, né, na fé, só que em um determinado momento, depois de uns 2 anos mais ou menos, eu comecei a fazer concessões com a minha carne, coisa que parecia ser bobagem, mas aquilo ali foi dando uma oportunidade para o diabo colocar dúvidas em mim. E então eu me enfraqueci, fui me enfraquecendo até que eu me envolvi num relacionamento que me tirou da obra de Deus. Eu tomei a decisão de sair, né, porque eu preferi ficar com esse rapaz, um relacionamento absurdo, e eu saí. E aí acabou que não deu certo, foi quando eu conheci o pai do meu filho, né, nós nos casamos, e foi um casamento feliz até um determinado momento, né, como eu não vivia mais a fé, a gente acabou terminando esse casamento, acabou dando certo, né. E eu lutei para que eu tivesse novamente, né, o meu casamento, o relacionamento, e fui para a igreja por esse motivo, né? E como o motivo era esse, então eu não me fortaleci espiritualmente, porque eu estava buscando aquela bênção, né? Então o que aconteceu? Não deu certo, porque eu continuava fraca, o casamento não foi restaurado, e eu decidi sair novamente da igreja e fui para o mundo, de vez. No mundo, eu comecei a fazer coisas que eu nunca havia feito antes, né? Comecei a frequentar baladas, ficar com um, ficar com outro, beber, né? Frequentar festas, esses shows aí. E aquilo ali só foi me trazendo um vazio, né? E às vezes eu olhava para a igreja, eu passava na porta da igreja, eu sentia aquela falta, né? E quando eu estava nesses locais, assim, parecia que aquilo ali não era o meu lugar, que aquele ali não era o meu lugar, mas eu não conseguia voltar. Eu havia, na verdade, me apegado àquelas coisas, né, que estavam me fazendo mal. Meu fundo de poço foi quando eu me envolvi em mais um relacionamento onde eu me senti usada, mas eu me apeguei tanto àquela pessoa que quando houve o término, eu entrei em uma depressão. Né? Não bastasse lá atrás eu ter tido aqueles relacionamentos frustrados, esse foi mais um e foi a gota d'água na qual eu entrei nessa depressão profunda. Fui buscar ajuda de psicólogos, mas não resolveu. Amenizou, mas não resolveu. E diante dessa situação, eu tive vários pensamentos de morte, né? Minha vida estava totalmente destruída, todas as áreas estavam dando errado. Então, realmente, aquelas ideias de que se eu morresse, aquilo tudo ia acabar, ia passar, o sofrimento, começou a fazer parte dos meus pensamentos. Foi quando uma amiga minha me convidou para participar de uma reunião de domingo na igreja, né? E eu não queria vir, mas relutante eu vi. E era uma época muito especial, onde, em determinado momento ali, porque eu cheguei toda orgulhosa, né? Sofrendo mais orgulhosa. E eu olhei assim, eu falei assim, nossa, fogueira santa, era uma época de fogueira santa. E eu pensei, falei, eu nem saberia o que eu ia pedir, afinal de contas, toda a minha vida está destruída. Aí eu sentei, né? E pronto, começou a reunião. E aí começou a reunião, todo o processo, e as pessoas começaram a subir no altar. E num determinado momento o bispo parou e falou exatamente o que eu tinha falado em cima do altar. E ele falou, e você que não sabe o que vai pedir, peça para conhecer a Deus. Porque se você conhecer a Deus, toda a sua vida vai mudar. Tudo o que você quer está aqui nesse altar. Após ouvir aquela palavra, eu tomei a decisão de me entregar para Deus. Quando eu subi naquele altar, Deus viu que a minha sinceridade, ela existia, ela era verdadeira. Então, houve uma transformação naquele momento, naquele dia. Quando eu desci daquele altar, eu já desci diferente. Desci disposta a fazer a vontade de Deus. E aí eu comecei a minha caminhada na fé. Comecei a alimentar mais o meu espiritual. E como eu sabia que eu precisava do selo do Espírito Santo, né? Eu comecei a me dedicar, porque aquilo ali para mim era prioridade. E aí foi numa quarta-feira, que eu recebi o selo do Espírito Santo. E foi, assim, um presente.
Depois daquele dia, toda a minha vida começou a mudar. Já começou a mudar do dia que eu me entreguei, né? Dentro de mim, a paz que eu não tinha, ela voltou. E depois eu comecei a lutar pela minha vida, lutar pelo Espírito Santo, que foi a primeira coisa, né, que eu pedi. Fui batizada com o Espírito Santo. E logo após veio as transformações em todas as áreas da minha vida. Minha vida sentimental, hoje eu sou casada. Minha vida financeira, hoje eu tenho meu próprio negócio. E tenho paz, que é o principal. E hoje, jamais eu abandonaria o meu Deus novamente, jamais. Ele, para mim, hoje é o meu tudo, minha base, meu sustento. Hoje eu vejo Deus melhor do que quando eu vi da primeira vez em que eu entrei na igreja. Eu diria para quem se afastou, né? Eu falaria para que ele volte, ou ela, né? Volte. Porque Deus, ele está de braços abertos para te receber. Basta você tomar a decisão divina, não importa como você está. Você pode ter feito coisas terríveis. Eu sei o que eu fiz, mas mesmo assim Deus me recebeu e de braços abertos, e foi imediato. Foi só tomar a decisão de seguir Ele novamente. Volte assim como eu voltei. É importante que a gente aprenda com os erros dos outros. Ser sábio é você aprender com os seus próprios erros, mas mais sábio é aquele que aprende com os erros dos outros e não comete os mesmos. Está aí a Luciana, que abriu concessões para a sua vida espiritual, foi então esfriando, consequentemente caiu em tentação, fazendo escolhas erradas, priorizando relacionamento, vida sentimental, e acabou frustrada, depressiva, mas Deus, na sua infinita compaixão e misericórdia, aguardou, a livrou da morte, como a você que está afastado e que nos assiste agora. E ela voltou. Chegou a hora de você voltar, meu amigo. O dia é amanhã. Atenção, todas as mulheres afastadas. Amanhã, às 18 horas, Deus quer falar com você nessa reunião para as mulheres. Aqui no Templo de Salomão, às 18 horas, e para todo o Brasil. Leve esta mulher afastada. Realize o resgate, você obreira, colaboradora, você evangelista, você cristã, você que se intitula uma mulher cristã de verdade, leve esta pessoa. E para você que conhece alguém que conheceu o Bispo Gutenberg, escute agora o que o Bispo Gutenberg, desde a Central de Atendimento, tem a falar a você afastado. Fique à vontade, Bispo Gutenberg. Muito bem, eu quero me dirigir a todos vocês que um dia me conheceu. Você que já fez a obra, você que talvez foi pastor, obreiro, até membro. E você vê meu exemplo, estou aqui na igreja, mais de 30 anos, de pastor, 36 anos, firme. Por que Deus me guardou? Porque foi oração, jejum, dentro da Bíblia, confiando em Deus. Várias lutas, dificuldades, mas a Bíblia diz que o choro pode durar uma noite, a alegria para amanhecer. Então você que me conhece, que já trabalhou comigo, você fez a obra, enfim, você que já sabe do meu testemunho, da minha vida com Deus, então vem aqui no templo, pode procurar, vou estar aqui para atender você. Eu quero fazer um desafio com você, você que faz jejum Daniel, começar agora dia 1º, durante 21 dias você vai se abstinar de notícias e se focar na palavra de Deus, em consagração, vir na igreja, e com certeza Deus será com você, como tem sido comigo e com todos os outros que estão firmes na obra, na igreja. Então, faz isso, liga pra gente, liga pra cá, e venha na igreja, pega firme, esquece o passado, não olha para trás. É isso aí. Não faça como mulher de Ló, mas vai em frente, se levanta, porque Deus vai ser contigo. A Bíblia diz que a glória da primeira casa será maior do que a glória da segunda casa, será maior do que a primeira. Então pode ter certeza que Deus vai te erguer, te levantar e vai dar vitória a você. Confia em Deus. Muito bem. Bispo Gutenberg, vem para cá, por favor, traz os nomes das pessoas que ligaram pedindo resgate e vamos unir a fé aqui com o Eduardo e vamos orar também com o Bispo Gerson, lá de Presidente Prudente, aqui de São Paulo. Bem, você ouviu aí a mensagem. Agora, eu gostaria que você prestasse muita atenção,
Porque há pessoas que se submetem a várias intervenções cirúrgicas, plásticas, com o objetivo de se parecer, imagine, com o diabo, com o mal. Elas não se importam se vão gastar até o que não têm para bancar esses gastos. Não se importam de sentir dor, que são terríveis, as dores. Não se importam de haver complicações ou infecções e vir a óbito. Não se importam de serem ridicularizados pelos outros. Não se importam de ficar com limitações para se alimentar, locomover, praticar um esporte, entrar em certos lugares públicos. Não se importam dos familiares ou os amigos conhecidos não os apoiarem. Não se importam se a sociedade gosta ou não. Não se importam de serem vistos como alguém do mal e não se importam de acordar de manhã e se olhar no espelho e... Ai! Que diabo é isso? É o próprio, se parecendo com ele. Não se importam. E você está aí preocupado, se importando com o que os outros falam a respeito da sua fé. Que tipo de cristão é você? Nada contra você que faz plásticas, se tatua, você que faz cirurgias, você que está sendo deformado. Não, porque quando a gente vê a foto de quem você era e quem você está, não houve uma modificação. Houve, na verdade, a palavra que eu usei, qual foi? Deformação. Poxa, se ninguém teve coragem de dizer para você, eu tenho. E eu digo isso para o seu bem. Esse vazio que você carrega dentro de você só pode ser preenchido por uma pessoa, e essa não é uma religião, um homem, um livro, um guru, só o Espírito Santo. Agora, voltando àquela perguntinha que eu fiz há segundos atrás, poxa, se as pessoas que têm essa disposição, essa coragem, e não medem esforços para alcançar o seu objetivo e parecerem com o diabo, serem literalmente deformadas, você que se diz cristão, fica fazendo corpo mole para parecer com Cristo, por meio da justiça, da verdade, da integridade, da perseverança, da humildade. Pelo amor de Deus, por favor. Jacó, ele precisou sentir dor também. A dor da solidão, a dor de tirar a sua dependência de coisas, pessoas e lugares e ficar a sós com Deus. Foi quando então o Senhor Jesus apareceu para ele e lutou com ele, cara a cara. E ele foi então transformado. Meu amigo, é impossível alguém refletir a imagem, caráter de Deus em si, sem antes passar pela dor do sacrifício voluntário. O sacrifício é necessário. Veja só o que diz aqui o texto bíblico, no livro de Gênesis, capítulo 32, por favor, Daniel, versículo 30 e 31. Diz assim: E chamou Jacó o nome daquele lugar Peniel, que em hebraico significa tenho visto a face ou a Deus face a face, e a minha alma foi salva. Peniel significa tenho visto a Deus face a face. E saiu-lhe o sol quando passou a Peniel e manquejava da sua coxa. Ele foi ferido, ele sentiu a dor. Ele saiu manquejando daquela luta, mas ele saiu transformado. Então, o que vale, meu amigo, aqui enfatizar é que nessa luta com Deus pela nossa transformação, dói perdoar, dói você ser verdadeiro em uma sociedade mentirosa, dói você ser generoso em uma sociedade egoísta, dói você crer em meio a uma sociedade incrédula, dói você ser espiritual em uma sociedade incrédula, dói, mas vale a pena essa dor, porque você sai transformado, ainda que mancando, mas você sai carregando a imagem de Deus. Guarde isso e não meça esforços, para que aconteça essa transformação. Nós vamos lá para o Jaboque, nós vamos para lá, passar toda uma noite lutando com Deus, juntamente com outros 6 bispos, neste lugar onde aconteceu a transformação de Jacó para Israel.
e vai acontecer também a sua. Se você ainda não subiu ao altar, não se entregou, então você terá a oportunidade neste domingo de subir ao altar e se entregar. Corpo, alma e espírito. Devo corrigir. Espírito, que primeiro é a razão, a inteligência, alma e, por último, né, o corpo, a dependência de Deus. Bem, já está aqui em estúdios o bispo Gutenberg, o bispo Eduardo. Só falta você. Vamos orar? Por favor. Senhor nosso Deus e nosso Pai, na autoridade suprema do Senhor Jesus, nós abençoamos todo o corpo de obreiros, todo o corpo do CPO, dos teus servos, no Brasil e no mundo. Que o poder do Deus Todo-Poderoso venha impactar, venha impregnar nos teus servos e servas, que possam, meu Senhor, fazer a tua obra de uma maneira extraordinária, que os frutos aconteçam em todo o trabalho, meu Pai, de obreiros, servos e CPO, sejam agraciados, sejam avivados, sejam abençoados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Neste jejum de Daniel, meu Senhor, sejamos usados como nunca antes, todos nós, servos do Deus vivo, no ganho de almas. Eu aproveito este momento em concordância com o Gutenberg e o Eduardo e apresentamos a Ti esta água, que seja ela agora um instrumento nas Tuas mãos para curar o doente, libertar o viciado, o depressivo. Aproxime-se, meu amigo. Se você não tem um copo com água, coloque a sua mão sobre o meu copo com água. E você que já tem um copo com água, levante aos céus, pois eu o declaro abençoado, para que você seja agora livre dessa opressão. Eu repreendo o espírito da morte com os pensamentos de homicídio, suicídio, separação, traição, que saiam e que você receba agora a paz, a força para buscar a Deus e viver a fé inteligente que fará você uma pessoa livre, feliz e salva. Beba, participemos juntos desta água consagrada a Deus em oração. Receba a paz, receba a força e que todos que ligaram para a central, meu Pai, pedindo resgate, quando chegue o teu servo, que chegue a luz e que a partir de agora comece uma nova história na vida de todos que oram conosco. E você que concorda, diga amém e graças a Deus. Amém. Filho, eu estou aqui, vim contigo conversar. Seus gemidos eu ouvi, ouça o que eu vou falar. O controle é meu, tudo está em minhas mãos. Filho, eu sei muito bem como está seu coração. Bispo Gutenberg, as suas considerações finais? É agradecer, bispo, a participação para levando vida para essas pessoas e aproveitar também a oportunidade de convidar para que todos que estão afastados, ou até mesmo, tem gente que está afastada dentro da igreja, né? Para estar conosco todos os sábados, Bispo Marco Leão, colaborador, CPO, os obreiros, soldado resgate, todos os sábados, 19 horas, aqui na matriz do Brás, na Universal do Reino de Deus. Muito bem. Bispo Eduardo? A alegria de Deus é a nossa força. Aproveite o jejum de Daniel para buscar a força de Deus. Nos veremos na iurte ou nas nuvens.